Bem, uma coisa que eu sempre discuto assim, com os meus amigos e uma coisa pela qual me interesso muito, assim, que eu gosto de ler a respeito, ver coisas a respeito, assistir filmes, assim, é sobre a existência de alguma coisa que escape ao material, vamos colocar assim, né? Que seja alguma coisa assim extrasensorial, vamos colocar, né? E aí a minha opinião sobre isso é a seguinte: eu penso que a gente vivencia o mundo, né, através dos nossos 5 sentidos, né? Que são sentidos limitados, são sentidos muito limitados, né? Se você pensa, se você compara os sentidos humanos aos sentidos dos animais, né, quer dizer, a capacidade que a gente tem de perceber as coisas é muito limitada. Então, a partir disso, né, a partir dessa constatação do limite da nossa percepção das coisas, eu penso que a gente deveria considerar isso assim, seriamente, sabe? E começar, eu não sei, a se questionar sobre essas coisas. Não aceitar, entende? Assim, não ser uma fanática e aceitar que existam espíritos, vida após a morte, manifestações de todas as formas. Não aceitar, mas duvidar, né? Sempre se questionar, assim, pensar, será? Né? Será que existe isso? Bom, o grande problema é que no mundo que a gente vive hoje em dia, um mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais tecnificado, isso é muito claro para qualquer pessoa, né? Que nós temos um excesso de informação. As informações estão chegando cada vez mais rápido e com uma quantidade absurda. Essa aceleração da história, né, do mundo causa, evidentemente, um certo atordoamento às pessoas. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de evento, né? Nós ainda não estamos preparados para isso. E causa, evidentemente, esse atordoamento, né, nos leva à perda de sentido, né? Então, qual o significado do mundo para mim, né? Nesse mundo cada vez mais veloz, cada vez mais rápido, com cada vez mais informações, com esse excesso de eventos e de informações. Ele não tem sentido, ele passa a não ter sentido, nós não conseguimos assimilar as informações. E aí, evidentemente, você tem que procurar essa orientação, né, em outro lugar. E, evidentemente, uma das saídas para isso é a religião. E daí a explicação de por que nós temos algo que parece um certo crescimento do misticismo nesse mundo que a gente vive hoje, o que seria contrário a esse processo de racionalização. Então, a ciência é sempre colocada, né, como arma para legitimar e justificar o ceticismo absoluto, né? O ceticismo que beira a ignorância, na minha opinião, né? Porque não é possível afirmar de fato que não existam essas coisas, né? Como também não é possível afirmar que elas existam, né? Eu acho que a posição da dúvida é a posição mais, vamos dizer, mais sensata, vamos colocar assim. E é uma posição coerente com a posição que a ciência deveria assumir, né? Porque a ciência também tem as suas limitações. Como criação humana, ela tem as suas limitações, né? Ela é um conhecimento que se quer universal e absoluto, mas que é um conhecimento limitado, né? E que é um conhecimento em constante transformação, né? Em constante, se quiser usar essa palavra, né, que é meio perigosa, em constante evolução. Eu sou ateu. Não há como racionalmente um indivíduo pensar em se fixar ou em crer em qualquer tipo de religião que a gente tem hoje em dia, né? Como é que você pode crer numa religião baseada num megalomaníaco? Porque tanto Moisés quanto
quanto Jesus Cristo, eles sofriam, parece, né? Psicologicamente a gente pode dizer que eles eram megalomaníacos, né? No caso do Moisés, ele ainda sofria de esquizofrenia, não é? Porque a gente tem um cara que acredita realmente que fala com Deus e que é o escolhido. Isso é, e que ele, e mais do que isso, ele faz isso, ele passa isso para o seu povo. No caso dos judeus, eles são os escolhidos, eles são os melhores, né? Não existe nenhuma prova, não existe nenhum documento, não existe absolutamente nada que comprove a existência de Deus, ou desse nosso Deus judaico-cristão. Mas aí, se a gente pensa na física quântica, por exemplo, a gente vai constatar que isso que a gente chama de realidade, que a gente convencionou, né? Convencionou-se dizer que é a realidade, né? Que a realidade normalmente ligada à materialidade das coisas, que isso na verdade é uma ilusão, né? Que nós somos feitos de átomos que estão em constante movimento, né? Foi constatado que mesmo o núcleo do átomo está em constante movimento. Os prótons e os nêutrons formam um núcleo sólido, né? Quer dizer, está tudo em constante movimento e em constante troca, né? Uma troca de energia constante entre todas as coisas que existem no universo. Então, se a gente pensa nisso, nós estamos diluídos nesse oceano de átomos, né? E o que a gente chama de realidade, né? De esse piano, né? Isso daqui não é sólido o tempo todo, né? Essa percepção que a gente tem, isso que a gente toca e pensa que, meu Deus, não pode ser outra coisa, é isso. Isso é a realidade. Não é, porque a gente aqui está se fundindo nesse mesmo momento, sabe? Mas então por que ela existe, né? Essa é a grande questão. Por que ela existe? Por que nós cremos em Deus? Por que a gente sente de forma tão fervorosa, né? Uma porção de vezes as pessoas já vieram debatendo comigo, assim, apavoradas pelo fato de eu falar que sou ateu. E isso é um outro aspecto, né? As pessoas pensam que porque o cara fala que é ateu, ele tem pacto com o demônio, mas é justamente o contrário, né? É quando você efetivamente não acredita nem em Deus nem no demônio. Você acredita em si mesmo, ou você acredita nos outros, você acredita na humanidade, tudo bem, mas o fato de ser ateu não quer dizer que você necessariamente seja um bruxo, ou seja, tenha pacto com o demônio. Mas então por que as pessoas sentem isso? Né? Sentem essa emoção, esse fervor religioso, as pessoas choram, né? As pessoas, né, sentem muito isso. Porque elas acreditam na tradição. A religião é tradição. Ela acredita no que a sociedade, historicamente, apontou para ela como uma verdade. Não existe necessariamente uma religião verdadeira, né? O Voltaire falava uma coisa interessante, né? Se os seres humanos fossem triângulos, como seriam os nossos deuses? Seriam necessariamente triângulos, né? Essa é a minha posição assim, na vida, né? Olhar e ter dúvida. Porque eu acho que a certeza, ela paralisa, e a dúvida faz o mundo se movimentar, né? Faz as coisas, faz a história acontecer. É isso aí. Não há como qualquer indivíduo que pense racionalmente nas coisas que estão no mundo adotar uma postura que não seja de um ateu convicto.